Paz, irmãos, tudo bem? Eu tô aqui de novo para falar mais uma vez da palavra de Deus, uma palavra que vem trazer alento, vem trazer conforto para minha, para sua, para nossa vida. Hoje eu queria falar de um assunto muito importante que Deus aborda muitas vezes na Bíblia, tá certo? Na sua palavra, que é o perdão. O perdão, pensando no que Jesus nos ensinou, tá certo? Jesus perdoou muita gente, né? Jesus, onde passava, ele levava a salvação, ele levava a cura, mas muito fortemente ele levava o perdão. Ele levou o perdão aquela mulher que tinha adulterado e estava para ser apedrejada, e ele disse claramente: vá e não peques mais. Ele levou perdão para aquele ladrão na cruz, tá certo? Que estava lá morrendo, mas se arrependeu. E Jesus ensinou muito grandemente qual é o valor do perdão, o valor da salvação, tá certo? Só que hoje eu vim conversar com vocês, né? Eu vou basear o que a gente vai conversar na palavra de Deus que está lá em Mateus 18, o versículo 22. No versículo 21, Pedro pergunta a Jesus quantas vezes ele deveria perdoar alguém que lhe ofendesse, alguém que fizesse alguma coisa para ele. E ele fala assim: 7 vezes? Né? Ele pergunta isso para Jesus. E Jesus responde desta forma, no versículo 22 de Mateus 18: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. E é isso, irmãos. Muitas vezes a gente acha que o perdão é uma coisa que a gente tem que perdoar ou tem que não pode mais perdoar, chegou uma hora que não dá mais para perdoar. Só que quando você não perdoa alguém, é você que está se martirizando, é você que está se apertando o seu coração e está dizendo assim: eu não vou te perdoar, eu não vou te perdoar. É você que está sofrendo. Muitas vezes a pessoa não está nem ligando para isso, não tá. Às vezes a pessoa se importa, mas normalmente é você que está se machucando, é você que está se acusando. E assim, como é que você pode, quando você pensa, por exemplo, na oração do Pai Nosso, né? Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como eu perdoo as dívidas dos meus devedores, tá certo? A quem me está devendo. Então, olha só, desde o Pai Nosso, na oração que Jesus ensinou, ele ensina que nós somos perdoados, assim como nós perdoamos. Então, não adianta você querer ser perdoado por Deus, ser aceito por Deus, se você não faz isso com teu irmão. E principalmente, irmãos, tem muita gente que tem dificuldade de se auto-perdoar. Besteira, erro, todo mundo faz, tá certo? Eu faço, você faz, nossos pais fizeram. A gente não é perfeito, né? A gente é humano e a gente erra, e muitas vezes a gente quando às vezes é até um erro assim inconsequente, a gente nem sabe o que está fazendo e acaba fazendo alguma coisa errada ou falando alguma coisa errada, mas a gente precisa se perdoar para que a gente não sofra com isso, a gente não fique sofrendo com esse com um problema, com uma coisa. Se eu já fiz, não tem jeito. O que você tem que fazer é pedir para Deus: Deus, me perdoa, eu não, eu errei. Você tem que reconhecer seu erro e pedir para Deus perdão, para que isso saia de você. Você não tem que ficar se culpando das coisas, você não tem que ficar se martirizando. A consequência daquilo que você fez vai vir, ok? Se você roubou, você tem que pagar aquilo que você roubou. Se você quebrou alguma coisa, se você bateu o carro no carro do outro, você precisa pagar o conserto do carro do irmão, né? Além do seu, né? Você precisa pagar o conserto do carro do irmão. Você não tem que ficar se triste ou ficar se apunhalando por dentro por causa daquilo. Já foi, não tem jeito. Você precisa se perdoar, né? Então, assim, quando Jesus nos deu os dois maiores mandamentos, quais são os dois maiores mandamentos? Que na verdade são três, né? Os dois maiores mandamentos é assim: amarás teu Deus de todas as forças e amarás ao próximo assim como a ti mesmo.
Amarás o próximo assim como a ti mesmo. Para você se amar, você precisa se perdoar. Você precisa se esvaziar de tudo aquilo que te cutuca, tudo aquilo que te oprime, tá certo? E o primeiro passo é você se perdoar. Você perdoar os seus, quem te ofendeu e principalmente se perdoar. Se você seguir isso, com certeza você vai conseguir viver muito melhor. Não tem jeito, o que você ganha se apertando, o que você ganha se apunhalando, o que você ganha se autoflagelando, tá certo? O que você ganha com isso? Você não ganha nada. Então, assim, Deus nos ensinou que a gente precisa amar a Deus, amar o próximo, mas principalmente amar a si mesmo. E para amar a si mesmo, a gente precisa se perdoar, tá certo? Exerça o perdão no dia de hoje, cuide de você, se preocupe com o próximo, mas cuide de você também. Você merece, porque você, afinal, é filho de Deus. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!